continuar então. Ed Renekiewicz, o pastor que os pastores odeiam. Silas Malafaia odeia ele foi expulso da Assembleia de Deus. Ele é odiado pelo Pregando as Escrituras, que não é mais Pregando as Escrituras, ele botou o nome dele, não sei qual é o nome dele, só vou falar de Pregando as Escrituras. Todo mundo fala que esse pastor não presta porque ele diz assim, ó, tipo, olha, a gente não pode ficar odiando os gays. E aí os caras ficam, como assim? Que balela é essa que tá pastor falando? Pastor da Shopee. Aí já vira pastor da Shopee. É. Deus é amor? Deus não é amor. Uhum. Você que eu tava pensando que o cara que veio aqui semana passada, ele cantou essa pedra, né, que ia cair. Sim, ele disse que tava mal coisicado ali. Mas é foda, olha. Fizeram que nem a cara deles ali. Inspirou. Mas eu tinha 16 para 17 anos, eu vim pro seminário com 17. Então aquilo que eu com 16 anos, o Vilela... Ah, sim, ele tá falando que a Bíblia precisa ser atualizada, tá? A pergunta é, a Bíblia precisa ser atualizada? Isso. O que ele quer dizer com isso também? Porque depois o Silas rebateu ele. Com 17 anos eu imaginava que era ser pastor. Eu fui descobrindo, amadurecendo, estudando, enfim, vivendo, né? Eu fui descobrindo que não era nada do que eu pensava, que ser pastor é uma coisa completamente diferente. O que você descobriu que era diferente? Você imaginava que era mais fácil ou era mais tranquilo? Eu imaginava que era mais fácil e eu acho que eu tinha uma visão muito institucional e organizacional, o pastor como um trabalho. Como uma atividade que tem que dirigir determinadas reuniões, tem que fazer sepultamento, fazer casamento, tem que conversar e aconselhar pessoas e etc. Uma coisa burocrática. E o mundo foi rodando e hoje você tem que conviver com as igrejas que são estruturas muito complexas de movimento financeiro, de mobilização de recursos humanos, de envolvimento social, político, de reflexões teológicas e de pautas éticas. A vida foi ficando mais complexa. Aí surge a internet, surgem as mídias sociais, você tem pastores que são celebridades, você tem pastores que são influencers, você tem pastores que são coaches, você tem de tudo. Então, pensar o que é a identidade pastoral, quando eu tinha 16 anos e hoje com 60, o que eu enxergo... Com 60? Hoje, o que eu enxergo com os meus 60 anos, com 40 anos de ministério pastoral, de prática pastoral, é completamente diferente. E, principalmente... Eu vivi essa época de transição, assim, porque foi muito doido. Que, tipo, nos anos 80, a igreja que eu ia era uma igreja tradicional. Era uma igreja chamada Aliança Bíblica, que era fundada por missionários americanos e tal. E o objetivo dela era mais, assim, tipo... Eles eram mais de boas, assim, eles tinham tu ia no culto no domingo, ele realmente era bem isso, assim, tipo, ele ia lá, entrava, fazia avisos, passava os avisos pros membros, os membros eram tudo registrado com carteirinha, tinha que pagar o dízimo no tal dia, tu ia lá, pagava o dízimo, acertava e tal, era bem, mas era tudo assim como se fosse uma empresa, como se fosse um clube, O pastor recebia um salário, e ele atendia as pessoas durante a semana, fazia as pregações dele, cuidava da estrutura da igreja, planejava investimentos e tal. Tinha uma época que eles fizeram todo um levantamento assim com a galera para construir uma casa pro pastor que fosse ficar lá. Aí a ideia era que, tipo assim, o pastor vai ficar um tempo, depois ele vai embora, vem outro pastor e tal. Só que entrou um pastor e ele tá lá até hoje. Ele nunca saiu dali. E ele meio que fez uso capião da casa. Daí fudeu. Ele meio que se adonou da igreja, sabe? A igreja era pra sempre ter, assim, tipo, movimento. Sempre continuar indo. Só que no meio dessa história, e aí foi bem o período de transição, quando eu fui pras igrejas pentecostais, o pastor, que era o pastor anterior, ele saiu porque ele disse, não, eu tenho um chamado pra continuar indo pra outras igrejas, pregando em outras igrejas. E ele saiu e foi pra outra igreja. E aí, nesse meio tempo, as igrejas pararam de fazer isso. Pararam de buscar pessoas formadas, teólogos de verdade, pastores de verdade pra fazer as coisas e começaram a botar qualquer um. E foi aí nessa mudança, assim, que começou a se mudar tudo, começou a se perder essa organização que se tinha dentro da igreja. E aí nós também, nós já tava meio de saco cheio, assim, nós queríamos uma coisa mais a bublé. E a gente saiu daí de novo. Foi procurar uma coisa que a gente queria, que era mais a questão do pentecostal, né? Mas deu pra pegar assim, essa transição, assim, sabe? Quando as igrejas pararam de ser profissionais e começaram a ser qualquer coisa. Performáticas, principalmente. Mais barulho do que conteúdo, propriamente dito. Vilela, eu acho que a compreensão... Não que antes fosse bom, tá? Era chato igual. Do evangelho, né? Muda, né? Eu era um menino de 16 anos, doutrinado,
com uma cartilha batista evangélica Batista fundamentalista, não é conservadora, tradicional. E aí eu fui descobrindo a vida, descobrindo a Bíblia, descobrindo outras tradições religiosas e fui entendendo mais coisas. E esse meu entendimento, essas mudanças que foram acontecendo comigo... E mudanças do mundo também, mudou muito, mudanças né? do mundo. Em 40 anos, imagina o que mudou. Sim, uma mudança de mentalidade, uma mudança de gerações e outras. As pautas éticas são completamente diferentes e a maneira como a sociedade olha para a questão ética hoje é completamente diferente. Hoje você vê dentro das igrejas as pessoas discutindo casamento aberto, trisal, poliamor. Quer dizer, no meu tempo, Caramba. isso era uma coisa que Nossa, não nunca existia isso daí. Quanto mais talvez o divórcio, né? Exato, e o divórcio era um pecado imperdoável. Eu lembro. Né? Então, por exemplo, na minha época, na época que eu comecei, um pastor que se divorciasse, o ministério dele pastoral estava acabado. Afastava aí. Acabou. Hoje você tem pastores no terceiro casamento. E teve isso também. A gente teve um pastor, que era o pastor Cláudio na época, que foi o maior escândalo da história, que ele se separou da mulher dele, a Traude. Traude era o nome dela? Traude era o nome dela. Meu Deus do céu. E aí eles se separaram e foi assim, tipo, nossa, anos e anos e anos ficaram falando disso. Chocados com o que tinha acontecido. Mas como ele se separou dela? Por que ele fez isso? Ele era um pastor tão bom. Nossa. Segundo, terceiro, quarto casamento e tudo bem. O mundo mudou. Tudo bem para a situação social e religiosa do Brasil. Sim. Não estou dizendo tudo bem e tal. Mas sim, é outro mundo. Né? E assim... E aí o que aconteceu comigo no ano de 2022, não sei... 2024, né? Acho que foi ali pós-pandemia. Bom, eu fui expulso da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Quando foi isso? Em 2022. Por quê? Por quê? Porque ali na pandemia, ou 2022 ou 2021, não, foi no fim de 2021. Tá. Eu lembro dessa história. Ainda estava na pandemia pesada. Estava terminando a pandemia, né? Terminando. Estava ali no fim da pandemia. Eu preguei um sermão em 2020, no meio da pandemia. Eu fiz uma série de mensagens que o título... Online. Esse pastor é razoável. Esse pastor é razoável. Esse cara aqui é legal. Ele não é... Podem gostar dele. O templo ficou vazio, né? Não tinha, a igreja não se reunia. Então eu fazia os ofícios dominicais, as celebrações dominicais, o auditório vazio, eu pegava para uma câmera aqui e todo mundo assistia em casa. Né? Então, bom, enfim, essa é a minha série. O título que eu dei foi Cartas Vivas para o Novo Mundo, baseada nas 13 epístolas de Paulo Apóstolo. Legal. Um domingo para cada carta. Tá. E eu fiz uma leitura contemporânea das cartas de Paulo. E quando foi quase que a última mensagem, estava indo tudo bem, mas acho que praticamente a última mensagem, eu preguei na carta de Paulo a Filemon. E a história de Filemon é muito interessante, porque o Paulo, o apóstolo, está preso e ele conhece na prisão um sujeito e ele prega o evangelho e o homem se converte. E aí ele diz, bom, conta a sua história para mim. Ele falou assim, eu sou um escravo fugitivo. E você fugiu de quem? Eu fugi da fazenda do Onésimo. Não, da fazenda de Filemon. Meu nome é Onésimo, eu fugi da fazenda de Filemon. Aí o Paulo diz assim, Filemon, meu amigo, conheço. E ele também é nosso irmão, ele é de Jesus, ele é convertido. Vamos fazer o seguinte, eu vou escrever uma carta para ele, você volta, se apresenta para o seu senhor como escravo e ele vai te receber. Bom, naquela ocasião, um escravo fugitivo muito provavelmente seria castigado com a morte. Ou seria açoitado exemplarmente, porque do tipo, para ninguém fugir. Não, na verdade, a punição para esse tipo de coisa era a morte mesmo. Eles crucificavam porque a ideia de Roma, principalmente, assim, na época, era tipo assim, para os pobres e para a classe que eles não consideravam como cidadãos romanos, e os escravos estão nessa história aí, né? Cruz para que ninguém tenha ideia de se rebelar. Aí pros ricos eles, não, exílio. O Onésimo diz assim, tá bom, você acha que ele vai me receber de boa? Ele falou assim, vai, ele é nosso irmão. E o Paulo manda uma carta, essa carta a Filemon, dizendo, olha, receba Onésimo como irmão em Cristo. Mas ele é seu escravo, ele está aí de volta. Mas eu faço um apelo para você, que se nós somos amigos mesmo, em nome da nossa amizade, receba-o não como escravo, mas como irmão. Bom, a questão é que se o Filemon dissesse, eu não vou recebê-lo como irmão, eu vou puni-lo, ele estava no direito dele. Aquela sociedade permitia. A lei permitia. Sim. Aí eu disse no meu sermão que aquela recomendação do apóstolo Paulo, ela não serve para hoje.
Exatamente. Que se eu recebesse na Exatamente. minha igreja, Exatamente. Exatamente. Não é uma recomendação para hoje. Não. Pelo amor de Deus. Tá? Vocês têm que entender que Paulo defendia a escravidão. Porque era o contexto da época, mas defendia. Sim. E o fato de Paulo defender a escravidão e dizer: servos, obedeceis seus mestres, assim como. Como é que é? Paulo. Jesus é minha igreja. Não é. Obedeceis seus mestres. Obedeceis seus mestres. Ele dizia assim: ele dizia para os servos obedecerem aos mestres. Assim, ponto. Vocês não podem questionar. Escravos, obedeçam. É dentro do contexto da época? Mas serviu durante décadas, séculos. Para quê? Para que a igreja mandasse gente para escravizar os africanos, para que continuasse defendendo a escravidão depois do iluminismo durante séculos, inclusive nos Estados Unidos, até que o humanismo começou a botar: não dá, a gente tem que fazer todo mundo ser igual. E aí começou a acabar com essa palhaçada. Mas durante séculos a igreja usou essas palavras de Paulo para defender a Com escravidão. certeza. Então a Bíblia defende sim a escravidão, mesmo no Novo Testamento. uma pessoa dizendo, Ah, sim. olha, pastor, eu estava ali numa Trabalho sem dinheiro. confecção, no Bom Retiro, e eu fugi, minha família ainda está lá. De quem é a confecção? Do fulano. Eu não vou dizer é meu amigo, é aqui da nossa igreja. Não, eu vou denunciar Claro. como um crime. É óbvio. Óbvio. Eu não vou mandar o cara Óbvio. de volta com um bilhete meu, uma carta minha de recomendação. Então eu falei, olha, a Bíblia precisa ser atualizada. E essa E aí foi a foi- minha morte. E aí pegaram Quando eu essa falei, frase. precisamos atualizar a Bíblia. Que é aquilo que a Bíblia disse 2000 anos atrás, É referente a um contexto da naquele época. contexto, naquela sociedade, Perfeito. tem coisa ali que ficou ali. E que foi importante ali. E hoje não faz o menor sentido. Então a discussão Aquilo foi uma foi... mensagem para ser entendida, né, naquela época. Nossa, foi uma coisa E- simples. Foi uma coisa simples que todo mundo Quando concorda. as pessoas estão falando coisas sensatas, Aham. como o Vilela fala. É. Mas aí quando as pessoas estão falando as coisas mais biruleiba, ele fica, é mesmo? É mesmo? É mesmo? Não acredito. É mesmo? Sim. Mas que mostra que ele tá interessado, pelo menos. E tinha um valor Tinha ali, um valor ali. mas não vale hoje. Então quando caiu na... Nossa, eu achei que era uma coisa muito mais... Muito pior. Muito pior. Muito Eu pior, achei não. que ia dizer, ame os gays. Eu achei que ia ser uma coisa Assim. mais revolucionária. Tipo, é só literalmente, tipo, tinha coisa naquela época que não dá pra gente usar hoje. Simples. Simples, faz todo sentido. Um pai oferecer as filhas pra uma turba pra serem utilizadas pela turba pra salvar os dois anjos, que nem o Ló fez. É. Hoje em dia não ia ser... E muito menos tu trucidar uma civilização inteira, Tá dando briga ali fora? Não sei, talvez tenha gente jogando futebol. na discussão pública de mídia social, Tem um campo de o Ed futebol aqui mandou na frente, atualizar gente. na discussão pública de mídia social, o Ed mandou atualizar a Bíblia, o cara quer escrever outra Bíblia, o cara disse que a Bíblia está ultrapassada, Olha, ele eu- não sei o quê, e pegou esse carimbo que De eu quis atualizar a verificação da Bíblia. E você sabe como funciona a mídia social, não é uma discussão consistente Não. e inteligente, é de Não, lacração, é de, nem- o Ed exatamente. disse que a Bíblia está ultrapassada. O cara nem viu eu falar Isso. isso, não ouviu meu sermão, não entendeu e ficou esse Mas carimbo. não Bom, precisa, colocar né? outra Pra quê? passada. Jamais. Então, Pra né? que vai Precisa ouvir? ser Pra que atualizada vai no ouvir? sentido de que a sua mensagem precisa ser bem compreendida e tem coisas que foram úteis lá e não são úteis aqui, mas ela tem tem o seu o valor. seu valor eterno. Claro. Né? Que nem o Kleber Lucas dizendo que a música Alvo Mais Que a Neve tinha conotação racista. Com certeza. Porque tá dizendo uma coisa que é... Só que ele falou isso dentro de um contexto que ele estudou, sabe? Ele fez teologia sobre a teologia preta, ele estudou sobre isso, ele se debruçou, ele fez como é que é Como é que é a palavra? Uma tese. Uma tese de doutorado, mestrado, doutorado. Uma parada fodida que ele fez, assim. E aí os caras vão lá e fazem Instagram zoando ele, tipo, porque eles não entenderam o que ele quis dizer. Sabe? Fazem, tipo, não ouvem, não prestam atenção, fazem um Instagram de 1 minuto e meio falando qualquer merda. Enfim, né? Enfim. A palavra de Deus, assim eu creio. Bom, foi aberta uma discussão, eu fui interpelado pela Comissão de Ética da Convenção da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Aí você explicou a sua intenção. Eu me expliquei, eu escrevi E um mesmo texto de umas 30 páginas justificando meu posicionamento teológico, mas não foi suficiente, eles me expulsaram
E eu lamentei muito. Mas, de E na fato, tua igreja? Por quê? na minha igreja teve abalo zero. Não devia ter lamentado. Porque É, te conhece. Devia achar bom. É que ele fazia parte daquilo ali, sabe? Ele acreditava Sim. naquilo ali. Então eu sinto que. Eu sei que ele doeu pra ele ter que ser expulso, sabe? Tipo, pô, é uma coisa que pesa, sabe? Tipo, tu sempre fez tudo certinho, tu nunca fez nada errado. Ele não fazia propaganda política na igreja dele, sabe? Tipo, os outros lá fazendo. O Silas Malafaia fazendo o diabo, não acontece nada com ele. Ninguém bota ele numa comissão de ética. O cara mente na cara dura. Mas ele é batista? Ele é Assembleia de Deus. Mas aí tem outros batistas que fazem a mesma coisa. Outras igrejas batistas que fazem a mesma coisa e não acontece nada. Aí o cara vai lá e fala uma coisa dessa, não é heresia. Você eles sabe me que é o conhecem, eles teu estão me destino. ouvindo lá todo domingo e tal. Na minha igreja, o abalo maior não foi que eu quis atualizar a Bíblia, né? Ou que eu disse que a Bíblia tinha que ser atualizada. E hoje eu digo fazer uma leitura atualizada da Bíblia. Foi isso que eu quis dizer, na Entendi. verdade, né? Mas o abalo maior da minha igreja, da minha comunidade, foi a polarização política, não foi essa Virou questão religiosa. Como que foi isso? Aconteceu nessa época mesmo ou depois? Desde 2018, com É. a eleição de Bolsonaro, né? Um pouco antes, né? Do Vem Pra Rua, já começou um pouco 2013 começou essa discussão aí identitária, isso. né? E aí você tem, Vilela, eu acho, né? Eu falei isso nessa última campanha que o Lula acabou sendo eleito, que nós não estávamos discutindo eleição. Nós não estávamos escolhendo o próximo presidente. Nós estamos no Brasil, hoje ainda, eu acho que de 2013 para cá, muito mais intensamente e acaloradamente, nós estamos discutindo o modelo de sociedade. E a Igreja Batista de Água Branca, onde eu sou pastor, era uma comunidade na zona oeste da cidade de São Paulo, pertinho de Perdizes ali, é uma comunidade urbana, é uma igreja que tem a representatividade da sociedade paulistana. E a sociedade paulistana é o que? 60-40, 70-30, conservadora, né? E o que a gente hoje está chamando de direita. Né? Mas a minha vida toda eu tive uma identificação e a minha própria formação teológica foi no que a gente chama de esquerda. Muito embora eu tenha a leitura crítica da esquerda, qual é o campo político onde eu me localizo? Na esquerda, chamado progressista. Muito bom. Pesado. O que é constelação familiar? Porque a ciência rejeita. Isso, esse aqui é o que ele teve hoje. Essa discussão que teve hoje. Já tem corte. Muito bom. Muito bom. Eu fiquei surpreso, porque eu esperava que ia ser uma coisa bem diferente, assim. Ele foi bem... Tá, sucinto. agora mostra o Silas Malafaia rebatendo ele. Tu quer ver o Silas Malafaia rebatendo ele? Sim, eu vou ter que vamos achar o já. corte, não tô com ele aqui. Eu achei que ele tava aqui. Aceitos porque eles contradizem a própria Bíblia. Então, a Bíblia é um livro fenomenal, escrito 1.600 anos por 40 escritores diferentes, em diferentes regiões. Isso, e não tem nenhum erro. Não. Absolutamente nenhum erro. Nenhum. Não tem nenhum erro, gente. Tá? Nenhuma discordância entre si. Tá? Não tem nada. Não se preocupe. Isso é uma das coisas mais fenomenais da Bíblia. Isso é como só Deus. E ela é atual até hoje? Atualíssima. Como a Bíblia. Isso aqui é muito interessante. Como é que um livro escrito durante 1.600 anos por 40 caras, que a maioria não se conheceu e ela se encaixa Não se completa. combinaram. Não combinou. Durante Não, ela não- 1.600 anos ou há 1.600 anos? Não Acho que ele entendi. quis dizer ao longo de 1.600 anos. Então tá. Mas não foi tão... Ah, tudo bem. Começou em 1.200 e terminou em 30... Não foi 1.600 anos, não. É bem menos tempo que isso. E ela não se encaixa toda, não. Não sei do que ele tá falando que ela se encaixa, ela se contradiz toda. Não. Tem mais de... como é que é? Deixa eu ver. 66 mil contradições naquele GitHub lá. Completa. Então, a Bíblia, por exemplo, é o maior mapa de arqueologia do mundo. Todas as verdades arqueológicas que a Bíblia menciona é comprovado. A Bíblia... Não é verdade. Do que ele tá falando? Não aconteceu o Êxodo, não existiu Moisés, nossa, há dúvidas que existiu Davi. Nós vamos ver um Não vídeo teve depois enchente. desse. Não teve o Dilúvio. As verdades arqueológicas da Bíblia. Meu Deus do céu, Silas Malafaia. Deixa de ser mentiroso. Existem 4 pilares no conhecimento. Né? O conhecimento, tudo que é conhecimento... Conhecimento humano. Tudo que é conhecimento está baseado nisso aqui. Conhecimento meu pau no filosófico, seu cimento. conhecimento científico, conhecimento vulgar ou empírico das coisas da vida Sei. e conhecimento teológico. A Bíblia é o único livro que possui a base do conhecimento. Você
Tudo que é conhecimento está baseado nisso aqui. Conhecimento filosófico, conhecimento científico, conhecimento vulgar ou empírico das coisas da vida e conhecimento teológico. A Bíblia é o único livro que possui a base do conhecimento. Você encontra na Bíblia conhecimento científico, você encontra na Bíblia conhecimento filosófico, você encontra na Bíblia conhecimento vulgar e conhecimento teológico. Como tem muitos amigos, então, pastor, prova o que o senhor está falando. Então vamos lá, então vamos para a prova do que eu estou falando. Olha que coisa incrível. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 39, também no versículo 41, ele fala de ciência. Nem toda carne é uma mesma carne. Uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a carne das aves e outra é a carne dos peixes. Isso é zoologia. Uau! Uau! Ninguém nunca pensou nisso antes do Paulo escrever. Não existe só um cabelo. Não. Um cabelo é cacheado, outro cabelo é liso, um cabelo é loiro, outro cabelo é moreno. Essa foi boa, hein? Essa foi sensacional. Zoologia, ele está falando de zoologia. Ninguém nunca tinha falado de zoologia antes, tá? As pessoas comiam pedaços de pessoas achando que eram pedaços de gado. Sim, eu tava vendo um documentário sobre o Jeffrey Dahmer essa semana. Hoje, na verdade. E daí um dos detetives perguntou pra ele que gosto que tinha pessoas. E daí ele disse que tinha gosto de filé mignon. Nossa! Interessante. Mas é mais barato comer filé mignon. É pura. Não dá prisão. Ele tá fazendo uma afirmação científica onde ninguém podia definir isso há 2.000 anos atrás. Uma outra diz assim... Meu Deus! Ninguém podia definir isso há 2.000 anos atrás. Não. Tu corta um peixe e tu vê que é diferente. Que se tu pegar e cortar... Tu come o peixe e tu vê e tu sente que é diferente. Nossa, comi um peixe. E tanto é que eles não comiam porco na época. Porque eles achavam que o porco era imundo. Sendo que porco é só tu torrar ele um pouquinho e tá, ó. Perfeito. Nossa, cara, meu Deus, cara. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sim. Qual o terreno, assim são os terrenos. Então é uma afirmação científica. Ele está dizendo... Uau! Assim são os terrenos, eu e você. Isso é uma afirmação científica. Ele está dizendo que o homem é da Terra. Então se o homem é da Terra... Como é que isso é uma afirmação científica? Isso é extremamente filosófico. É verdade. É mais filosófico do que científico. Não, mas é que ele quer dizer, ele vai chegar no ponto que ele quer dizer que o homem é formado X% de terra. Não é? Ele vai dizer que são os sais minerais. Os sais minerais que compõem o corpo humano. Não compõe? Ele vai dizer que é. Os elementos químicos que são encontrados na Terra são encontrados no corpo humano. Perfeito. Os elementos químicos... Uau! Uau! Foi exatamente o que ele quis dizer. Ele quis dizer que a Terra é um negócio, o terreno é outro. E isso que ele quer dizer. Ele quis dizer que 80% dos componentes químicos são integrantes do corpo. Como é que Paulo sabia isso? Como é que ele sabia que os elementos químicos da Terra estão no corpo? Porque ele não falou isso. Ele não tá falando isso. Ele tá falando exatamente o que a Maria falou. É um conceito filosófico. Não tem absolutamente nada de científico. Por que choras, Carl Sagan? O Carl Sagan olhando isso e pensando, caralho, eu errei tudo. Químicos encontrados na Terra são encontrados no corpo humano. Isso é uma afirmação científica. Outra. Ele não falou isso. Isso aqui é uma afirmação científica. Em 1856, um cientista chamado... Cada um segundo a sua espécie. É uma afirmação científica. Científico. Cientifiquíssimo. Científico. Porque assim, ó... E naquela época era difícil porque eles tinham assim, ó... eles tinham uma esposa e uma jumenta do lado, que era que eles pegavam, porque eles achavam que eles podiam engravidar a jumenta. Porque eles iam lá e... Não, mas eu vou engravidar essa jumenta, porque eu amo essa jumentinha aqui. E aí foi lá o Paulo e disse... Pá, largou essa pedrada. E as pessoas... Nossa, ciência. Uau! Realmente, eu não vou engravidar a jumenta nunca. Chamado Mendel, descobriu o código genético. O que diz o código genético? Características de uma espécie são transferidas para gerações futuras da mesma espécie. Foi exatamente isso que o Paulo falou. Espécies diferentes não têm capacidade de autorreprodução. Isso é ciência na Bíblia. Olha isso, exatamente isso que está escrito na Bíblia. Exatamente isso que está escrito. Eles falaram exatamente isso na Bíblia. Exatamente isso. Não tem nada de só divagação que ele estava falando. O Paulo, ele teve uma revelação divina de como é que funcionava o corpo. Teve uma revelação divina como é que funcionava o corpo. Exatamente assim. Perfeito. Lindo. De ciência. Diz que cada estrela tem um próprio brilho. Nenhuma estrela é igual. Cada estrela... Como é que você daqui de baixo olhando... Você pensa que é a mesma coisa. Então, tu olha... Tu olha... Provérbios.
Literalmente, a astronomia era uma das fascinações dos egípcios. E eles dizem, tanto é que diz assim, ó, quando Jesus nasceu, surgiu uma estrela, supostamente, onde ele tá, marcando o lugar onde ele estava. Ou seja, era uma estrela que brilhava mais do que as outras. Em qualquer livro que tu pega da antiguidade, eles sabem exatamente, porque se tu olhar pro céu, tu vê que uma estrela brilha mais que a outra. Olha que coisa, ninguém nunca tinha parado pra pensar nisso. Ninguém nunca olhou pro céu e viu que uma estrela brilha mais que a outra pra saber que cada estrela tem seu próprio brilho. Bah, que científico, né? Que científico foda. Aquele meme, is this science? Os provérbios é o conhecimento do dia a dia da vida. Né? O livro da sabedoria. Isso aqui vai ter que virar uma música. Conhecimento vulgar, conhecimento normal da vida. Um livro de teologia, a Bíblia, fala de Deus o tempo todo. Conhecimento filosófico. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que é uma filosofia prática. Não é uma filosofia apenas de discussão do campo das ideias. Então a Bíblia tem tudo isso. Tira a trave do teu olho. Vai embora. Então a Bíblia é um livro também fenomenal. De costumes, né? A Bíblia é um livro fenomenal, sabe? Atualizadíssimo. Conhecimento filosófico não é a mesma coisa que uma filosofia, que ter uma filosofia. Não. Não é a mesma coisa, né? Eu não tô viajando. Não. É conhecimento filosófico que tem uma filosofia das coisas bem diferentes. O Silas... Ele fuma... Assim, ó, ele inventa umas paradas... Onde é que ele tira essas coisas? Provavelmente dos Estados Unidos. Ele pega de algum empregador dos Estados Unidos que falou isso e ele vai lá e reverbera isso. Essa é a mesma pregação que ele fez em 1995. Que ele falava sobre aborto, homossexualismo e a Bíblia continua igual, né? Sim, mas ele acabou de dizer que tá atualizadíssima. Vamos ver, então. Todos os tempos... Deixa eu até voltar pra fazer o corte direito. Vai embora. Então a Bíblia é um livro também fenomenal. De costumes, né? A Bíblia é um livro fenomenal, sabe? Atualizadíssimo. Você vê em todos os tempos. Você, eu, nós estamos nesse tempo, nesse século, e nós estamos seguindo a Bíblia. Mas teve uma discussão um tempo atrás sobre atualizar a Bíblia. Por que será? Isso não tem nada a ver com a atualização da Bíblia. E não tem nada a ver com a Bíblia ser o livro certo. Exatamente. Então, assim, ó, se a gente está seguindo a Bíblia até agora, então os budistas estão certos porque eles estão seguindo os ensinamentos de Buda desde... bem antes de Cristo. Desde muito antes de Cristo. E os hindus também, bem antes de Cristo. Então, eles também estão certos. Porque olha quanto tempo que eles estão seguindo. E os muçulmanos também. Não é tanto assim, mas é bastante tempo também. Mais de 1000 anos já. Então, e agora? O senhor deve ter ouvido. Isso é uma discussão de quem quer deturpar o compêndio doutrinário da Bíblia para se adaptar à modernidade do mundo e ao pecado. É só para isso. Meu Deus, cara! Ele só disse que tu não pode escravizar uma pessoa. Foi literalmente o que ele disse. Se teu irmão escravizar uma pessoa, tu não pode dizer para ele, vai lá e recebe ele como escravo e não maltrata ele. Tu tem que dizer... Tu vai pra cadeia, filha da puta. Exatamente. Porque os tempos são outros. Exatamente. Por isso que o Silas Malafaia defendeu o Luiz Hermínio, que tava defendendo o Marcos Grubert lá. Que abusou da menininha de 6 anos. Inclusive, eu botei o depoimento dela e nós vamos ver porque vai dar gatilho em muita gente. É muito tenso o que a mãe dela conta. Mas o Silas tava defendendo o cara. Porque pra ele, se fosse na época antiga, também ia ser resolvido assim. Não ia ser resolvido com o cara indo pra cadeia. Com certeza. E os caras que falam isso, são verdadeiros hereges, que negaram ou negam. Olha o católico aqui, ó a católica aqui, ó a Inquisição católica aí, Rebate, Vilela, rebate com o exemplo que o Ed René deu. Lutero foi lá, brigou com a Igreja Católica pra acabar com essas putaria, e os evangélicos, descendentes de Lutero, vão lá e fazem a mesma coisa que a Igreja Católica fazia. Chamam os outros de herege, julgam todo mundo, vendem terreno no céu. Lutero tá se revirando no túmulo nessa hora. Aquilo que eles ensinaram, querendo adaptar o evangelho. Olha que coisa incrível nós estamos vivendo hoje, esse assunto que você tocou. O islamismo vai do radical pro mais radical. Isso aqui é o islamismo. Agora o cristianismo, sabe o que está acontecendo? Tá cada vez vai do leviano para o mais leviano. Quer dizer... Leviano quer dizer o quê? Leviano é o que é à toa, de qualquer porcaria, mundano. Então, como é que você quer adaptar o cristianismo ao mundo? Quando o cristianismo é um estilo de vida. O cristianismo, o que é o cristianismo? Não é religião, é o reino de Deus na terra. Se fosse religião, era para ser praticado num templo,
Era para ser praticado por meia dúzia de ritual? Não. Era para ser isso. Vocês que se enfiaram em tudo. Exatamente. Vieram com esse papinho. Funcionou bem até o século... Até a década de 90. Desde que, depois da reforma luterana, que teve todas aquelas situações, que a católica saiu do poder e tal, mas estava funcionando muito bem. Vocês que decidiram começar a enfiar a goela abaixo em todo mundo. Não é religião, é reino de Deus na terra, é estilo de vida, que você pode transformar a palavra de Deus em prática de vida diária. Mas vamos voltar na época de Jesus. Sim. Jesus, quando veio ao mundo, o que ele imaginava, talvez, ou o que poderia vir daí, né? Porque ele imaginou que ia virar uma religião? Ele não imaginou nada, porque Deus tem uma coisa. Deus não vive no tempo, Deus vive na eternidade. Ele está fora do, ele tá fora do tempo. Por isso que a gente passado no futuro. Por isso que você... Que lenga-lenga. Daí ele chegou lá na cruz e disse assim, ó, olhou assim e disse, ué, eu vou morrer? E ele falou, pai, por que me abandonaste? E ele morreu, porque ele não esperava que ele ia morrer. Ele não sabia que ele ia morrer. Ele jurava que Deus ia salvar ele antes dele morrer. E não salvou. E ele morreu. Ai, chega a ser engraçado. Deus sabia tudo, Deus sabia tudo. De entender, né? Por quê? Porque o homem foi criado. O homem está limitado a tempo e espaço. Tanto é que Jesus não sabia, que Jesus ainda fala assim, e quando é que vai ser a hora que tu vai voltar, né, que vai ser instalado o reino de Deus na terra? Aí Jesus diz assim, nem eu, nem o Espírito Santo, apenas Deus Pai sabe. Ou seja, nem Jesus sabia. Mas Jesus não era Deus? Não é Deus? Mas aí supostamente ele não sabe. Nem o Pai, nem o Filho, Não, somente o Pai, nem o Filho, nem o Espírito, somente o Pai, parece. Ele fala uma coisa assim. Essa circunstância. É tudo contraditório. Ele fala pro outro, ele fala pra eles assim, ó, não vai passar essa geração aqui, ó. Vocês que estão me ouvindo aqui, ó, antes de vocês morrer, vai ser instaurado o reino de Deus na terra. Morreu todo mundo. Nenhum reino de Deus na terra. E aí logo depois ele diz, não, mas ninguém sabe a data. Tá, mas ninguém sabe a data ou a data é antes do pessoal morrer? Disse. Oxi. Obrigado, então, Márcio. Como o homem está limitado a tempo, espaço e circunstância, a mente humana, que é limitada, não consegue penetrar na grandeza da divindade. E a Bíblia diz assim, o que de Deus se pode conhecer, é o que de Deus se pode. Nele se manifesta. O que de Deus se pode conhecer. Por quê? Porque se Deus... O que a gente consegue entender de Deus é o que ele se manifesta. Mas não é a totalidade de Deus, porque a gente não alcança. Não é nem uma fagulha. Uma fagulha. Por quê? E uma vez um amigo meu, um diretor de TV, disse assim pra mim, Malafaia, você não leva mal? Eu falei, não, você me desculpa, eu não creio em Deus, que eu não entendo muita coisa de Deus. Eu falei, cara, olha que coisa linda. Você sabia que isso aí é porque eu creio em Deus? Ele falou, explica. Se eu entendesse tudo de Deus, quem era Deus era eu, meu brother. Eu não entendo muita coisa de Deus, por isso que ele é Deus. Ele tem uma mente eterna. Que frasezinha de efeito merda, hein? Que frasezinha de efeito merda. Até porque tu te coloca como entendedor de Deus, né? E não entende. Tu quase fala como se tu fosse Deus. Exatamente. Tanto é que todo mundo tá errado, só ele tá certo. Com certeza. Se todo mundo tá errado, só ele tá certo. Exatamente. O herege são os outros que só disseram que precisa de... Não dá pra escravizar as pessoas. Tem que atualizar a Bíblia porque fala que antigamente podia escravizar e não pode. Poxa, que coisa, né? Nossa, é realmente ridículo. Pronto, já começou a se masturbar ali na frente do Vilela agora, dizendo que ele é foda, ele é picão, então já não tem mais necessidade de a gente ouvir ele. Deu por hoje? Eu tô cansado, mas eu queria ver mais aquele lado do Salomão. Deixa, vamos ver domingo, eu tô cansado mesmo.